princípios aí da administração pública, dos serviços públicos. Vamos voltar lá. Ó, eu coloquei aqui os princípios que estão na lei, tá? Lógico que tem princípios aqui que são mais importantes que outros, eu marquei com asterisco, aqueles que a gente vai trabalhar no detalhe, que são mais abordados. Caiu na prova de vocês, são princípios da administração pública inerentes ao serviço público. Esses aqui, tá? Agora a gente vai trabalhar aqui no detalhe esses mais importantes, tá legal? Que estão com asterisco aqui. Estamos falando do princípio da generalidade. O que significa esse princípio? O princípio da generalidade é aquele que diz pra gente que o serviço público ele deve ser prestado da forma mais ampla possível, da forma mais geral, a maior quantidade de pessoas possível. Então, quando a gente fala de generalidade de serviço público, significa dizer que o serviço público deve ser prestado a maior campo de pessoas possíveis. Tudo bem? Então, vamos colocar no nosso caderno. Coloquem assim, do lado de generalidade. Generalidade, coloquem assim. Significa, isso, o maior número de pessoas, isso aí mesmo. Significa que o serviço deve ser prestado. Desculpa, foi mal. Generalidade significa que o serviço deve ser prestado com a maior amplitude e a maior quantidade possível de pessoas. Pessoa pode repetir, por favor? Significa que o serviço público deve ser prestado com a maior amplitude possível e a maior quantidade de pessoas. Fábio, Oi? nessa parte, a maior quantidade de pessoas seria, por exemplo, a administração pública tem que colocar a maior quantidade de pessoas para atender o particular ou não? Deve atender a maior quantidade de pessoas. Deve atender a maior quantidade de particulares possível. Show de bola, Danilo. Daí a gente vai pular para o princípio da continuidade, tá, gente? Princípio da continuidade. Agora a gente está aqui, ó, princípio da continuidade dos serviços públicos, ó. Mas eles vão vir segurança? Não, então, foi o que eu falei. A gente vai trabalhar no detalhe aqueles que caem com mais abordagem, com mais frequência, tá? Todos esses são princípios de serviços públicos. No material que eu mandei para vocês, eu trago um pouco de cada coisa, mas aqui na sala de aula nós vamos trabalhar com mais detalhes e esses que eu botei asterisco são os que mais caem, tá? Mas os outros estão no material de vocês. É porque são mais simples, tá? Isonomia, tratar as pessoas iguais na medida da sua desigualdade, então, sem fazer distinção. Segurança, o serviço tem que ser o mais seguro para o usuário. Basicamente é isso. Aqui, nesse que eu estou falando em sala de aula, que tem mais complexidade, e aí precisa que eu dê uma atenção maior para vocês em sala. Tá legal? Mas aqui é a mesma coisa, tá? Leu um negócio em casa que ficou a dúvida, traz para o encontro, como alguns já fizeram comigo aqui.
Alguém já parou aqui, polícia aqui em casa, não for bem esclarecido e tal, a gente trabalha no detalhe, tá? Olha só, gente, como regra, o serviço público ele tem que ser contínuo e ininterrupto, como regra, né? Mas é possível isso? Imagine o seguinte, fornecimento de energia elétrica. Qual de nós aqui nunca vivenciou uma chuva daquelas pesadonas e cai um raio e aí a energia elétrica fica prejudicada? Já aconteceu isso com todo mundo, né? Ou, por exemplo, um acidente de trânsito que um carro derruba um poste e a energia elétrica fica prejudicada, ou problemas com a água de forma emergencial. Então, o princípio da continuidade ele está previsto na nossa lei 8987, tá? É um dos princípios previstos. Mas a própria lei excepciona algumas situações em que o serviço vai ser quebrado e que não vai ser considerado descontinuidade do serviço público. Então vai ser quebrado, mas são situações que podem acontecer. Tudo bem? Então na prova vai vir assim, não será considerado descontinuidade do serviço público o caso de emergência. Está certo. Não será considerado ou não afetará o princípio da continuidade do serviço público, desde que após prévio aviso, a inadimplência do usuário e o consequente corte do serviço. Está certo. Porque essas situações aqui, embora na prática o serviço vai ser descontinuado, mas não vai ser considerado um ferimento ao princípio da continuidade do serviço público. Tudo bem? E a gente precisa saber bem. Olha só, emergência. Carro bateu no poste, desarmou toda a rede elétrica. É uma emergência? Sim, então está valendo. Não precisa de prévio aviso. Até porque emergência a gente não sabe quando vai acontecer, não é isso? Agora, essas duas situações aqui, ó, após prévio aviso. Ordem técnica e segurança das instalações. Ó, a rede está com problema. Então, por motivos técnicos, a prestadora de energia elétrica suspenderá a prestação do dia tal ao dia tal. Já viram isso? Eles avisam antes, não avisam? Então, prévio aviso. Esse é o requisito, ok? Então, nessas duas situações aqui, tem que ter o prévio aviso. Suspendeu por ordem técnica e segurança, mas não avisou. Está certo ou está errado? Está errado. Ok? Segunda situação de prévio aviso, eu não pago a conta de luz há 3 meses. 3 meses sem pagar a conta de luz, 90 dias. Vai para o 4º mês. Eles podem suspender? Desde que tenha prévio aviso. Ok? Então, está valendo. Eles me avisaram, eu estou sem pagar mais de 90 dias, eles vão lá, cortam a minha energia elétrica. Só que aqui eles não fazem isso não. Aqui eles não avisam não. Aqui não avisa não? Aqui é serão fininho, né? Mas aquele assim, vai na conta. Na conta, isso é como aviso prévio. É considerado aviso. Sim. Tá? Mas se passar 10 dias já podem cortar? Não, atrás? 10 dias depois dos 90. Não, Não, Não. cortaram Não. 10 dias lá em casa. Não, assim, o que acontece? A lei não fala sobre isso. Aí a gente não tem alguns princípios da administração pública que vigoram mesmo sem estar na lei? Princípio da razoabilidade, não é? É razoável com 10 dias eles cortarem a energia elétrica? Não. Então não vai cortar. Tá legal? Então, 15 Então, dias mas- fora de casa poder ser tudo. Então, mas aí assim, lembra que eu falei que no primeiro encontro, direito administrativo é uma coisa, às vezes na prática acontecem coisas que são anormais para o direito administrativo, tá? Mas assim, em regra não, com 10 dias. Tudo bem? Tranquilo? Então cuidado com essas observações aqui. Agora, aqui tem uma observação importante, olha só. Vamos trabalhar aqui uma questão junto aqui, aprofundada, tá? Não vai cair no Detran, mas como eu estou preparando vocês para vários concursos aqui, se cair um concurso mais difícil, vocês vão ver, podem ver isso aqui. Tem um hospital privado que tem lá um leito de emergência, com CTI, com essa coisa toda, né? Então o pessoal está lá. Muitos deles, dependendo da eletricidade, tá movimentando os aparelhos. Tranquilo até aí? O hospital não paga a conta de luz por um tempo significativo. Em tese, se houver um aviso prévio e mais o inadimplemento do usuário, a companhia de energia elétrica, que é uma prestadora de serviço público, que é uma concessionária que trabalha por delegação de serviços públicos, ela pode cortar, não pode?
Mas o que vocês acham desse caso em concreto? O que é mais importante? A manutenção da saúde financeira para esse caso da concessionária ou o direito à vida daquelas pessoas que estão Direito à lá? vida. Então, o STF entendeu que em casos que houver choque, colisão entre direitos fundamentais e o direito da concessionária importar por conta do inadimplemento do usuário, prevalece o direito à vida. Ok? Questão jurisprudencial, questão mais elaborada. Não vai cair na prova do Detran, mas se vocês enfrentarem em qualquer momento, vocês vão lembrar desse encontro aqui. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vamos para a atualidade. A atualidade. O que é o princípio da atualidade do serviço público? O princípio da atualidade é aquele que diz que na gestão dos serviços públicos, tanto a administração pública quanto as concessionárias devem empregar os meios mais modernos, os meios mais atuais, devem utilizar os meios mais tecnológicos, mais avançados para prestar um bom serviço à coletividade. Tudo bem? Então vamos colocar, isso aí já caiu em prova, tá? Vamos colocar no nosso caderno essa observação. Vou falar de continuidade e atualidade, porque eu não falei nada do de ter continuidade, né? Vou editar os dois, tá? Coloquem assim, por favor. Generalidade eu já editei, né? Então, quanto ao princípio da continuidade, vírgula, a lei Desculpa, quanto ao princípio da continuidade, vírgula, a lei não considera descontinuidade as situações. Não considera descontinuidade. A lei não considera descontinuidade as situações. Quanto ao princípio da continuidade, a lei não considera descontinuidade as situações de emergência e de ordem técnica e inadimplemento do usuário. Inadimplemento é não pagar em dia, tá, gente? E inadimplemento do usuário. De ordem técnica e inadimplemento do usuário. Vírgula. Sendo que nos últimos dois casos é necessário o aviso prévio. Sendo que nos últimos dois casos é necessário o aviso prévio. Ponto. Professor, tem um tempo determinado nesse aviso prévio? A lei não estabelece esse tempo. A lei não estabelece esse tempo. Aí a gente usa o princípio da razoabilidade. Sempre que ficar uma lacuna, quem vai nos socorrer? Os princípios da administração pública, tá? Beleza. Agora coloca assim, quanto ao princípio da atualidade, significa dizer que
a prestação do serviço deve adotar as tecnologias mais úteis e modernas. As tecnologias mais úteis e modernas. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Agora o princípio da modicidade. Ó, lembra disso aqui? Vocês ouviram falar na expressão módica? A palavra módica? É uma palavra pouco usada, mas serve para dizer o quê? Econômica. O cara é módico, o cara é econômico, né? O cara é simples, né? Então, modicidade tem a ver com simplicidade, tem a ver com economia, tá? Então, falando em modicidade, lembra dessa palavrinha aqui, quem lembrar, já vai ajudar. Módica. Módica é coisa que é econômica, coisa que é simples, tá? E modicidade vem de simplicidade de economia. Significa dizer, e aí também eu retiro do mundo prático aqui, tá? Trazendo para o direito administrativo. Na modicidade, quer dizer que as tarifas pagas por nós, usuários do serviço público, devem ser as mais módicas possíveis, devem ser as menores possíveis, né? É uma utopia, né? As mais simples possíveis, tá? Então, o prestador de serviço público, ele deve aplicar aos usuários a tarifa mais módica possível, a mais simples, a mais econômica. Tá legal? Na prática não acontece, né? Na prática não acontece, mas é o direito administrativo. Tudo bem? Então coloquem no caderno de vocês. Este princípio informa que as tarifas impostas ao usuário, claro, claro. Este princípio informa que as tarifas impostas ao usuário devem ser as mais simples e econômicas possíveis. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, né, uma leitura no material, vocês vão ver todos os princípios ali detalhados, mas esses 4 aqui a gente trabalhou com mais detalhamento. Tá legal até aqui? Serviço público é um tema um pouco mais extenso, tem bastante coisa, né? Mas a gente vai devagarinho, tá? Pegando esses conceitos. Seguindo aquela linha, gente. Na maioria dos casos, é coisa que com bom senso, né? E com o uso do que a gente aprendeu aqui, a gente consegue matar, tá?
Coloquem no caderno de vocês e deixe espaço aí de umas 2 linhas, tá? De um item para outro, por favor. Então, olha só, naquele nosso contexto, né, a administração não consegue pegar tudo, então ela vai ter que chamar terceiros para ajudar na prestação de serviço público. Aí a gente tem aquela forma lá, que é a outorga por lei, que é a administração indireta, né, as autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações públicas, que é uma galera prestando serviço público. E aqui é outra galera. A galera que é da iniciativa privada, que recebe a delegação de serviços públicos para ajudar a administração pública. A primeira delas é a autorização. A autorização, gente, é uma forma de delegação de serviços públicos através de um ato administrativo. Isso é importante. Ato administrativo. É precário, a qualquer momento a administração pública pode rever esse ato e retirar ele, tá? Revogando aquele direito. Ele é discricionário, a administração pública analisa e verifica, com base em conveniência e oportunidade, se ela pode autorizar a prestação de um serviço público. Então, olha só, macete, A de autorização, A de ato administrativo, tudo bem? A gente já vai ver a diferença aqui, já. Então, a administração pública, vocês são despachantes, né? Foram despachantes. Vocês recebem um ato administrativo ou é um contrato? Contrato. Contrato? Então seria outra categoria. Tem um contrato ou é um ato? É um contrato particular, né? Contrato particular. É como se fosse um ato, né? Um ato administrativo, né? Para nós representarmos ele, que aí a gente preenche um formulário. O formulário da SD, né? Que autoriza nós representar. Entendi. Então é mais Na particular. verdade, o despachante, dependendo do órgão, ele responde pelo usuário sem necessidade de ter um documento. A gente preenche uma SD para o órgão só para comprovar que você está ali naquele momento representando aquela pessoa. Tá. Não, estou perguntando por quê? Porque tem A despachante. responsabilidade de administração pública, o que a gente recebe para atuar, Qual é o ato? nós somos o despachante é uma função. Então você. Mas essa função é formalizada pelo quê? É uma designação no ato? Isso é uma publicação? Gerou uma lei, foi aprovada agora uma lei a respeito da regulamentação da nossa profissão e foi taxada como uma profissão real. Tinha que uma lei, né? O público era nomeado através de cargos de políticos, deputados. Ah, então você é nomeado ao ato administrativo. Então, perfeito, ato administrativo. Mas isso é isso. Vamos trabalhar então com a questão da nomeação, tá? Do despachante. Tem algumas funções, eu estou perguntando do Detran que é específico, mas algumas funções do despachante, para prestar um serviço público, ele é nomeado por um ato administrativo. Então, se for nomeado por ato administrativo, a gente está diante de uma autorização de prestação de serviços públicos, tá? Uma autorização de prestação de serviços públicos. Essa é a diferença básica da autorização para a permissão. Sendo uma autorização baseada no ato administrativo, e a natureza desse ato sendo precária, ou seja, a administração pública ela pode chegar amanhã e revogar esse ato. Não há muita segurança jurídica para aquele prestador, para aquele despachante, tá? E é discricionário. A administração pública analisa se é conveniente ou não. Vamos imaginar que tem um município lá que tenha 30. A administração, não preciso ter mais um, já tem 30 lá fazendo esse serviço.
Ok? Então ela analisa e é discricionária ou não essa autorização. Então a autorização da prestação de serviços públicos, ela vem por intermédio de um ato administrativo que é precário e discricionário. Legal? Tranquilo até aqui? Um exemplo que a doutrina sempre fala é a prestação de serviço de radiodifusão amadora, né? Essas mini rádios, radiodifusão amadora, é via autorização de prestação de serviços públicos, tá legal? Quem quiser colocar, coloca assim embaixo. Exemplo. Coloca assim. Ainda é autorização, tá? Exemplo. Prestação de serviço de radiodifusão, tudo junto, radiodifusão amadora. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Eu estou bem devagarinho aqui, porque aqui tem essas diferenças de um para outro, e aí que o examinador pega na prova, tá? Então a gente vai trabalhar no detalhe. Se na autorização, conforme eu falei agora há pouco, a autorização de um serviço público é pelo ato administrativo, na permissão e na concessão, não. Vão ser por contrato administrativo. No ato administrativo, lembra que a gente trabalhou aqui? O ato é unilateral. O contrato é o quê? Se eu fizer um contrato aqui com a Evelyn, é bilateral. Bilateral, duas partes, ok? Então, na permissão e na concessão, para que seja realizado a prestação de um serviço público, é por meio de um contrato administrativo. Perceberam a diferença para o primeiro? Por isso que eu falei aqui da letra A. Estou na hora da prova. Quero saber se é por ato administrativo, só pode ser autorização, letra A. Ok? No contrato administrativo, a administração pública autoriza a prestação de serviço público ou por permissão ou por concessão. Legal? Mas tem diferença. A gente vai ver daqui a pouco, mas vocês já sabem, no senso comum de vocês, que o contrato administrativo com a administração pública normalmente envolve o quê? Licitação, não é isso? Licitação. Aí, tem uma primeira diferença aqui de um instituto para outro. Aqui, gente, a licitação vai usar qualquer modalidade, licitação em qualquer modalidade. E aqui, na concessão, a licitação vai ter que usar ou concorrência ou diálogo competitivo. São duas modalidades que a gente vai tratar hoje, tá? Nossa, Fábio, ficou difícil agora, hein? Mas vocês vão aprender, tá? Ficou um pouquinho mais difícil, mas... Olha, eu até para repetir, mais difícil que isso. Estou tratando os dois juntos aqui, tá? Para facilitar para a gente. Tudo bem até aqui? E tem mais uma diferença. Na permissão, quando a administração pública, ela, por intermédio da permissão, ela passa a prestação de serviço público, ela passa a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então a administração pública pode chegar para mim e fazer um contrato comigo, Fábio, pessoa física, para prestar um serviço público? Via permissão? Pode. Pode fazer um contrato com a pessoa jurídica, curso, para prestação de serviço público? Pode. Então aqui, ó, com
Quero que vocês fiquem bem atentos a isso, tá? Que essas são as diferenças. Pessoa física ou jurídica. Depois eu vou voltar nesse quadro batendo cada um desses conceitos, tá? Agora é só mastigando aqui. Na concessão, diferentemente da permissão, não há hipótese de concessão através de contrato administrativo com pessoa física. Na concessão, quando a administração pública delega a prestação de um serviço público, ela vai delegar a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Ok? Olha só. A consórcio de empresas ou pessoa jurídica. E esse quadro de serviço público talvez seja o mais importante, tá? Vamos matar várias questões só com esse quadro. Vamos matar várias questões só com esse quadro. Então, olha só. Acaba de copiar aí para a gente voltar trabalhando com calma esses conceitos aí, tá? Às vezes, um pedacinho de matéria tem várias questões que podem ser abordadas. Direito administrativo é um mundo, gente. É um mundo. Quando cai no edital do concurso assim, né, a gente trabalhando com detalhamento assim, não é difícil. Mas é muita informação, muita matéria, né? Então, o que a gente puder passar aqui no material, a gente vai passar. Então, olha só. Formas de delegação dos serviços públicos. Serviços públicos, a gente já viu, pode ser prestado diretamente ou por delegação, não é isso? Aí o Estado, a administração, vira e fala, eu não consigo fazer sozinho. Quero fazer um ato administrativo para a prestação de um serviço público. Qual das três modalidades você utilizar? Autorização. Autorização de serviço público. Tranquilo? A gente deu um exemplo aqui que é o serviço de radiodifusão. Ok? Segunda situação, a administração pública quer passar para um terceiro, privado, a prestação de um serviço público, por intermédio de contrato administrativo. Já sei que não pode ser autorização, é contrato administrativo, não é? Beleza, mas não falou mais nada. Vou ficar entre esses dois. Legal? Mas esse contrato administrativo é com a pessoa física, é, por exemplo, a permissão de táxi. Permissão de táxi é um uso de serviço público? Sim. Delegado a uma pessoa física? Sim. Qual é a modalidade aqui? Permissão. Por quê? Pessoa física não pode ser concessão. Ok? Mas foi diferente. Eu, administração pública, quero passar para um conglomerado de empresas. Normalmente as empresas de ônibus têm várias empresas, não é isso? São consórcios de empresas. Ou, por exemplo, quando se faz um consórcio de empresas para trabalhar o lixo, né, produzido pelas cidades, consórcios de empresas também. Uma situação ou outra. Se eu, administração pública, celebro um contrato administrativo através de licitação, e só pode ser na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, com um consórcio de empresas, qual é a modalidade utilizada? Concessão. Então, assim que a gente vai matar. Às vezes o que tem um não tem o outro. Se falar que em qualquer modalidade, pode ser permissão. Se falar que só é no diálogo competitivo ou na concorrência, só pode ser concessão.
A permissão caberia consórcio de empresas também ou não? Consórcio de empresa não. Só pessoa física ou pessoa jurídica. Uma única pessoa jurídica. Tranquilo? Então é aí que a gente mata essas questões. Tem que ficar, isso a gente tem que dominar bem. Tá? Falou, está prestando serviço público através de um ato administrativo. Autorização. Ou, quem está prestando serviço público é uma pessoa física mediante um contrato administrativo. Permissão. Ou, é uma pessoa jurídica, e aí poderia ser os dois, né? Pessoa jurídica, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui, ó. Mas o contrato foi feito, e só poderia ser feito com a modalidade de concorrência. Aí a gente vem para a concessão. Legal? A doutrina também fala que esse contrato administrativo, alguns falam, na permissão, eles chamam de contrato de adesão, tá? Então, se vocês encontrarem isso aí, contrato de adesão, está falando da permissão de prestação de serviços públicos. Contrato de adesão. Às vezes não vem o nome contrato administrativo, mas vem contrato de adesão. Fala assim, a administração pública celebrou um contrato de adesão com a pessoa jurídica em qualquer modalidade de concorrência, de licitação para a prestação de serviço público. Permissão. Legal? Não é difícil, né? Mas tem que vir umas 2, 3 vezes. Tá? E aí que é o trabalho de casa que eu falo. Se você não vê isso aqui, daqui a um mês já não lembra mais dessas diferenças. E ver sempre dar uma revisada no material, tá? Fazendo questões. Quando vocês fizerem questões, vão ver isso aqui. Se jogar lá, forma de delegação de serviço público no site de questões, vocês vão jogar e vão ver as questões e vão ver que cai isso aí. E aí vai acertar, vai errar, tá no jogo, mano. Né? Errar também tá no jogo, mas vai aprender. Tá legal? Posso apagar esse quadrinho? Tem alguém copiando? Com certeza. Um erro, até na prova. Rapaz, tem coisa que eu errei prova de 10 anos atrás, eu lembro. Já errei essa questão aí. Acertar o resto não lembro. Tem algumas questões dessas trocas que fazem que eu lembro que eu errei. Você falando assim, eu lembro que eu errei. Eu vou te falar o que é pior. Tem questão que tu erra mais de uma vez. Tu vai lá, aí depois de eu fazia isso, selecionava só as que eu errei. Aí eu voltava a fazer outro dia, até que a gente errava de novo a mesma questão. Falei, pô, sou burro mesmo. Mas não é. Porque às vezes tu não consegue cumprir, mas muitas que tu erra, eu você erra. Às vezes erra, às vezes erra por falta de atenção. Hã? Erra por falta de atenção. Sim. Eu fui na questão e eu não tiquei assim, mas eu errei porque eu estava eu recebi, estava certo, mas o que estava pedindo, simplesmente o não, eu cortei o não. E direto marquei o contrário. Olha, certinho. Você aqui eu fiquei chateado. Pô, em concessão, gente, eu não falei o exemplo, né? Eu falei na autorização, né, das empresas de radiodifusão, na permissão, eu falei no táxi, não falei? Na concessão, coloque aí a empresa de ônibus, a concessionária, tá? A Via Lagos, né, a Barcas S.A. Isso aí é na concessão? Não. Na concessão, tá? É Via Lagos e o que aconteceu? A Via Lagos, a Barcas S.A., as empresas de ônibus, tá? São concessionárias. Isso aqui é no exemplo? É, no exemplo, concessão. Olha só, eu vou explicar aqui primeiro e eu boto no caderno, tá? Voltando para a concessão. Concessão a gente viu que aqui agora é o contrato administrativo, celebrado nas modalidades ou concorrência ou diálogo competitivo, né? Com pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, ok? Beleza, concessão.
Já temos o conceito. Mas existem duas formas de concessão, a administrativa e a patrocinada. Na concessão administrativa, a administração pública, ela é a usuária do serviço público, direto ou indiretamente, ok? Só ela é a usuária. Nós, população, não somos usuários. Tranquilo? Então, olha só, a administração pública contrata um consórcio de empresas ou uma pessoa jurídica para fazer a gestão de um presídio. Então, ela, a administração pública, é a cliente daquele consórcio de empresas, ok? Na concessão administrativa. Tranquilo? Na concessão patrocinada, que é a que mais cai, patrocinada, tanto a administração pública quanto o usuário pagam remuneração à concessionária. Olha só, a gente vai embora daqui para o Rio, passa lá na Via Lagos? Sim. Para no pedágio? Sim. Você vai no pedágio, já tem inflação grave, né? O Rodrigo vai ensinar para você, vai no pedágio é inflação grave. Beleza, você lembrei. Passou no pedágio lá, ok? Tem que pagar uma tarifa. Tranquilo? Vai pagar uma tarifa, a contribuição lá. Pagou. A administração pública, ela está recebendo adicionalmente, desculpa, a administração pública não, a concessionária está recebendo adicionalmente ao que a administração pública paga a ela, uma tarifa do usuário. Perceba a diferença. Aqui, a administração pública era a única usuária. Aqui, o particular é o usuário. E a contraprestação que é dada à concessionária é tanto pela administração pública quanto pela tarifa paga ao usuário. Nós não pagamos tarifa quando a gente passa ali? Então, na concessão patrocinada, existe a remuneração paga tanto pela administração pública quanto pelo usuário à concessionária. Perceberam a diferença? Aqui, só a administração pública paga a concessionária. Aqui, tanto a administração pública quanto o usuário que se beneficia do serviço paga a concessionária. Viram a diferença? Então vamos colocar no nosso caderno. Coloque assim, por favor. Enquanto... Na administrativa agora? Eu vou fazer um texto para os dois, tá? Coloca assim, enquanto a concessão administrativa é aquela... Desculpa. É aquela em que existe um contrato que prevê que a administração pública é a usuária direta ou indireta do serviço, vírgula, a concessão patrocinada é aquela que envolve vírgula, adicionalmente a